quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna, Senhor, torna-me dar a alegria da sua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, olha o que Davi disse aqui: não me lances fora da tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Renova o meu coração. Renova, porque nós sempre estamos precisando de renovo de Deus. Sempre nós estamos precisando de renovo de Deus. Só que esse renovo nas nossas vidas, ele tem que ser prioridade. Tem que ter prioridade. Qual é a prioridade que eu tenho para esse ano de 2024? Qual é a prioridade que você tem? Qual é a prioridade que nós temos? Tem muitos que às vezes têm assim: a minha prioridade nesse ano 2024 é terminar a minha faculdade, é me formar. Se alguém estiver se formando, tem que continuar estudando, preparando mesmo para se formar. Mas só que não pode ser a prioridade. Não pode ser a prioridade. A prioridade tem que ser de Deus nos renovar, de Deus nos encher com o teu Santo Espírito, nos encher com a tua graça e bondade. E para que nós sejamos cheios da graça e da bondade de Deus, nós precisamos buscar a Deus com mais intensidade. Por exemplo, eu estou caminhando para a aposentadoria. Então eu tenho uma expectativa que esse ano eu aposento. Só que eu não posso deixar que isso seja prioridade. A minha prioridade é Jesus. A minha prioridade é a esperança da salvação. A minha prioridade é ser cheio do Espírito Santo. Essa é a minha prioridade, tem que ser a minha prioridade. Porque se eu colocar prioridade na aposentadoria, e se ela não sair esse ano? Se por acaso ela não sair esse ano, porque a minha vida está nas mãos de Deus. É Deus que controla a minha vida. Se eu coloco essa prioridade em primeiro lugar e ela não acontecer, eu vou me decepcionar. Então, se eu tiver expectativa, continuar naquela expectativa, que esse ano eu vou aposentar. Mas só que está nas mãos de Deus. A prioridade é Deus. Quem domina a minha vida é Deus. Que o Espírito Santo é quem guia e me conduz a minha vida. Então, eu não posso colocar outra prioridade a não ser dependente de Deus e Deus guiar e conduzir a minha vida em tudo. Então, o salmista disse aqui: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele disse assim: mas não me lances fora da tua presença. E ele era o rei de Israel. Ele era o rei Davi, o rei de Israel que escreveu esse salmo. Para complementar, para dar sequência nessa palavra, eu quero contar uma história bíblica que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. No capítulo 3, essa história começa assim: Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e subiu para o céu. E os discípulos viram ele subir para o céu. Quando ele subiu ao céu, dois anjos que apareceu do lado dos discípulos, falou assim para eles: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram ele subir, ele vai voltar um dia. Mas antes de Jesus subir, Jesus deu as últimas instruções para os discípulos e falou assim: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É isso que o salmista pediu aqui. Que fiquem em Jerusalém, reunidos.
E a situação em Jerusalém era muito difícil para os discípulos. Muito difícil, porque o mestre deles tinha sido crucificado pelas autoridades judaicas. E agora quem se lançasse a dizer que era seguidor dele podia passar pelo mesmo processo, que era ser morto. Então eles estavam numa situação muito difícil. Mas obedeceram a Jesus e ficaram em Jerusalém. Mas no dia de Pentecoste, desceu sobre eles o Espírito Santo, que é isso que nós precisamos. Eu preciso que o Espírito Santo desça sobre mim, me enche, que eu seja cheio do Espírito Santo. E você também precisa. Você também precisa. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o maior poder que existe no universo. Aliás, é o poder que criou o universo. É esse poder que foi derramado sobre os apóstolos e que a promessa também é sobre mim e sobre você. Desde que nós buscamos. Desde que nós buscamos com intensidade. Com intensidade. E quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecoste, houve todo aquele alvoroço, né? Todo aquele movimento na cidade, e Pedro fez um discurso, e pregou a palavra, explicou para eles o que estava acontecendo, e 3.000 almas se converteram naquele dia. Isso é no capítulo 2, aconteceu isso. No capítulo 3, Pedro e João iam todos os dias, às 3 horas da tarde, eles iam para o templo orar. Era a oração com hora marcada. Compromisso com Deus com hora marcada. Nós fazemos compromisso e assumimos compromisso com hora marcada com muitas coisas. E muitas vezes não assumimos com Deus. Não assumimos com Deus. Eu não estou criticando você. Eu estou falando de todos nós. O horário de trabalho nosso, nós cumprimos rigorosamente. Rigorosamente nós cumprimos. E tantas outras coisas que nós cumprimos rigorosamente. Por anos a fios. Por anos a fio nós cumprimos. Mas nós não temos um compromisso com Deus com hora marcada. Senhor, eu estou aqui, vou picar o meu cartão aqui agora, Senhor, para Deus. Nós não fazemos isso. Mas os apóstolos, os discípulos aqui, os apóstolos Pedro e João, faziam isso às 3 horas da tarde. Eles iam para o templo orar. Na porta do templo eles colocavam todos os dias um mendigo, um paralítico de nascença. Aqui no versículo 2 diz que ele era paralítico de nascença, no ventre. Na minha Bíblia diz que desde o ventre ele já era paralítico. Era aleijado desde o ventre. Até antes de nascer ele já era aleijado. Então, e ele já tinha, depois aqui mais para frente, fala que ele tinha já mais de 40 anos de idade. E todos os dias as pessoas levavam ele para a porta do templo, para ele pedir esmola. E ele ficava ali, era a vida dele, a vida inteira dele foi isso. Ele não tinha outra vida a não ser pedir esmola na porta do templo. E Pedro e João vinha chegando, né, indo para a oração das 3 horas da tarde. E esse paralítico, né, pediu uma esmola. Pedro e João falaram para ele assim: olha para nós, olha o que é um homem cheio do Espírito Santo, o que é uma mulher, um ser humano, vamos dizer assim, né? Um ser humano cheio do Espírito Santo, o que ele pode fazer? Porque o Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida. Pedro e João falou assim, possivelmente foi Pedro que tomou a palavra e falou assim para ele assim: olha para nós, nós não temos ouro, quer dizer, nós não temos dinheiro, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Um paralítico de nascença, tinha mais de 40 anos de idade. Eu não sei o que passou pela cabeça do paralítico. Não posso nem imaginar. Mas eu só sei o seguinte,
que o Espírito Santo que estava agindo na vida de Pedro não deixou nem o paralítico pensar. Imediatamente a palavra diz aqui que Pedro estendeu a mão e pegou aquele homem pela mão. Quando pegou ele pela mão, isso aqui eu que imagino, que uma força pegou aquele homem e jogou ele para cima. E a Bíblia diz que ele ficou de pé, os seus pés se firmaram e ele ficou de pé. Quando ele ficou de pé, ele deu um salto. E aí é que me chama a atenção, assim, que eu fico maravilhado. Que o Espírito Santo que estava agindo, que estava na vida de Pedro e de João, aquele homem também foi cheio do Espírito Santo. Por que ele foi cheio do Espírito Santo? Porque ele entrou no templo junto com Pedro e João, um paralítico de nascença. A Bíblia diz aqui, saltando e glorificando a Deus. Quando o povo, aquele povo que estava ali no templo, olharam para aquele homem, o versículo 8 diz assim, e, saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Imagina o seguinte, vamos imaginar esse povo que estavam lá dentro, no pátio do templo ali. De repente vê os discípulos, Pedro e João, entrar, e aquele paralítico, que eles conheciam muito bem, era conhecido de todos ali, junto com Pedro e João, pulando, saltando e glorificando a Deus. Eu acho que eles ficaram, aqui diz que eles ficaram pasmados, e não era para menos. O que fizeram? Correram para junto de Pedro e de João, aquele povo, aquela multidão, correram para cima deles. Aí Pedro explicou tudo, mas eu quero adiantar para não tomar muito tempo. Naquele Pedro começou a pregar a palavra dizendo que quem tinha curado aquele homem, aquele paralítico, era Jesus de Nazaré, o homem que os judeus tinham crucificado, que ele tinha ressuscitado e que foi ele que curou. Não foi Pedro e João que tinham curado, mas foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus que eles tinham crucificado. Quando eles estavam falando isso, as autoridades mandaram prender Pedro e João. Prenderam eles, deixaram eles no cárcere durante a noite. No outro dia chamaram eles para interrogá-los. Quando chegou para interrogar, ao invés de Pedro ficar tentando se defender, Pedro falou assim, esse Jesus que vocês mataram, as autoridades que tinham crucificado Jesus, falou assim, esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou e foi ele que curou esse que vocês viram ele hoje com saúde aí, foi ele que curou. As autoridades ficaram horrorizados. Só que não podiam fazer nada. Aí no capítulo 4, no versículo 21 e 22, mas antes disso, eles mandaram Pedro e João sair e conversaram entre eles. O que nós vamos fazer com esses homens? Nós não podemos negar que que eles fizeram algo notório. Esse paralítico está andando. Nós não podemos negar. Só que também nós não podemos deixar ele falar desse nome de Jesus aí, porque senão vai complicar para nós, né? Seria mais ou menos essa a situação que eles falaram. Aí mandaram chamar Pedro e João de volta para o lugar lá onde estava sendo interrogado. Pedro e João entrou. Aí eles falaram assim, olha, nós não vamos fazer nada com vocês, mas só que vocês não podem mais falar desse Jesus. Pedro falou assim, julgue vocês,
Qual é melhor? Qual é o certo? É obedecer vocês ou a Deus? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vemos e ouvimos. Aí ameaçaram eles, né, de fazer muita coisa, mas não puderam fazer nada. Sabe por que não puderam fazer nada? Porque quando uma mulher é cheia do Espírito Santo, não tem nada que pode contra ele. Dos apóstolos. Diz assim: mas eles ainda os ameaçaram. Quer dizer, as autoridades, né, que estavam interrogando Pedro e João. Mas eles ainda os ameaçaram, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos de idade o homem a quem se operara aquele milagre de saúde. Não puderam fazer nada, porque todo o povo, aqui, está dizendo aqui, todo o povo, glorificavam a Deus, porque tinham visto e foram testemunhas oculares que aquele homem, com mais de 40 anos, que era aleijado, que era paralítico de nascença, hoje estava andando, saltando e glorificando a Deus. E esse mesmo poder, ele pode estar na minha vida e na sua vida. Na sua vida e nas nossas vidas. Esse poder. Só que para isso nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar a Deus e criar prioridade. Se a minha prioridade este ano, a minha prioridade é ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser a minha prioridade. Eu não posso colocar outra prioridade além disso. Porque se eu colocar qualquer outra prioridade, vai cortar tudo isso. E muitas bênçãos que Deus vai dar para a minha vida, pode não acontecer. Porque quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu procuro estar na presença de Deus, mais bênção eu vou receber. A palavra que Deus colocou, essa seria a minha gratidão, que eu ia finalizar com essa gratidão. A palavra que Deus colocou no meu coração, neste final de ano, para esse ano 2024, é que este ano de 2024 é o ano de prosperidade espiritual. Deus colocou isso no meu coração, essa palavra, prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual é aquilo que nós precisamos. E para que essa prosperidade chegue na minha vida, eu preciso buscar a Deus. Se ela ainda não chegou na minha vida, é porque eu estou orando pouco. Eu estou buscando a Deus pouco. Eu estou dando mais preferência para outras coisas do que para Deus. Mas para buscar a Deus, para ter prosperidade espiritual, precisa parar de trabalhar, precisa parar de fazer as... Não, nada disso. Nós temos que fazer, e tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Para Deus. Mas muitas vezes nós fazemos as coisas na nossa vida para nós. Nós fazemos para nós. Nós queremos promoção, né? Promoção. E às vezes a promoção vem, o aumento de salário vem, e muitas vezes nós esquecemos até de agradecer a Deus por aquele aumento de salário. Verdade? Ou às vezes se agradecemos assim, né? Vagamente, Senhor, muito obrigado pelo seu aumento. Não, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. É fácil? Não, mas nós temos que exercitar isso na nossa vida. Oração. Buscar a Deus com oração. Buscar a Deus com intensidade. Ler a palavra de Deus.
ler a palavra de Deus. Ocupar o nosso tempo, sim, talvez com o nosso lazer, também sim, nós precisamos disso, podemos fazer isso. Mas o tempo nós temos que ocupar com a palavra de Deus. Ter um tempo específico para a palavra de Deus, para buscar a Deus, para estar na presença de Deus. Esse ano é o ano da prosperidade espiritual. E a prosperidade material? A prosperidade material, ela é consequência da prosperidade espiritual. Esse dia eu fui num lugar aí, na imobiliária. Quando eu fui sair, eu falei porque eu estou falando isso para as pessoas. Eu estou falando isso para as pessoas. Esse ano é o ano da prosperidade espiritual. Estou anunciando, Deus colocou no meu coração, eu falei, eu vou anunciar, vou falar. Aí quando eu fui saindo, ela falou assim, um bom 2024 para você e tal. Eu falei assim, então. Falei, não, é para você também. E saiba que esse ano é o ano da prosperidade espiritual. Ela falou assim, mas e a prosperidade material também é bom, né? Eu falei assim, ela é consequência da prosperidade espiritual. Falei, porque a prosperidade material, se ela vier sem a prosperidade espiritual, ela vem e vai embora. Porque tudo nessa vida passa. Passa a juventude, passa a meia-idade, passa dinheiro, passa o tempo de alegria, passa também o tempo de tristeza, passa as doenças, as enfermidades passam, mas a saúde também passa. Tudo nessa vida passa. O que permanece é a prosperidade espiritual, é o renovo espiritual na nossa vida, é a esperança da salvação. E isso é que permanece na nossa vida. Nunca, nunca, nunca isso vai passar. A esperança da salvação. Como o salmista disse aqui no Salmo 51. No Salmo 51. Não retires de mim o teu Santo Espírito. E que eu possa sempre ter a esperança da salvação. Não retires de mim a alegria da salvação. É isso que nós precisamos. O restante, nós vemos, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Tudo. Não tem nada nessa vida que não passa. Tudo passa. Mas o que permanece é a esperança da salvação. É a prosperidade espiritual, é o renovo que nós temos que ter a cada dia. E saber que nós somos dependentes de Deus e que se nós ficarmos firmes até o fim, Ele vai nos dar a vida eterna, que é o maior tesouro que nós temos. O maior tesouro que nós temos nessa vida não é o dinheiro, não é bens materiais, seja qual for. O maior tesouro que nós temos nessa vida é saber que um dia nós vamos estar com Jesus na eternidade. Com Jesus na eternidade. Esse é o maior tesouro. E é essa prosperidade espiritual, essa esperança que nós vamos pedir a Deus. Quero todos nós aqui, vamos fazer esse propósito, pedir a Deus esse renovo a cada dia. Senhor, renova em mim a esperança da salvação. E vamos buscar a Deus, vamos ler a palavra.